irritação. É uma palavra interessante, né? Irritação, nosso dia a dia. Essa moça aqui, por exemplo, ela está extremamente irritada. Sabe que a gente fica assim às vezes no nosso dia a dia? Esse tema, irritação, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se cólera. Cólera é a raiva, né? Que tem a ver com irritação também, que é no capítulo 9, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a maior parte que eu pesquisei foi nesse livro. Então vamos lá. As ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente em nós, em nossa vida, do que imaginamos. Então a irritação ele faz muito mais parte do que nós temos conhecimento, do que nós nos lembramos, do que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Todos nós. Que nem aquelas imagens que eu mostrei para vocês. Quando nós irritamos, um quer bater, outro quer gritar, outro não quer ouvir, outro quer devolver, né, a ofensa, devolver a irritação. Cada um de nós tem uma reação diferente em relação às irritações que acontecem na nossa vida, que fazem parte do nosso comportamento. Então, vocês já notaram que há pessoas que se irritam com as mínimas coisas? Há pessoas, nós, né? Nós, os outros, todos nós juntos, né? Nós nos irritamos que precisamos trabalhar às vezes, ou que não temos trabalho, com as filas, no trânsito, acordar cedo, às vezes, ou dormir tarde, com as pessoas que são muito lentas às vezes, ou com as que são muito rápidas, que não dão nem tempo de pensar. E assim acontece na nossa vida, momentos e momentos que nos levam à irritação. Há muitas pessoas, por conta da irritação, que estão sempre de mal com a vida. Porque quanto mais eu vou me irritando, deixando de tomar conta da minha vida, mais eu vou ficando de mal com a vida. Para essas pessoas que estão o tempo todo irritadas, nada está bom. Estão sempre reclamando e se queixando de tudo. Isso faz parte da nossa vida, a gente se queixa o tempo todo de tudo. Não de uma situação exatamente. Tornam-se, além de irritadas, tornam-se pessoas amarguradas. E acabam afastando as pessoas e até familiares, porque acabam tendo aversão. Porque se eu estou irritado com alguém, eu quero estar distante desse alguém, não é assim mesmo? A gente diz assim, sai da minha frente, não quero falar contigo, porque nós estamos irritados. Então, a gente cria até uma aversão àquela situação, àquela pessoa. Então, quando nós estamos irritados, a gente afasta as pessoas. Preste atenção se isso não acontece no dia a dia, porque nós muitas vezes não percebemos isso, né? De que estamos irritados e afastando pessoas. Então, o título é não se irrite, controle suas emoções. Por que nós nos irritamos? Porque nós somos levados ao orgulho. Nós nos irritamos, às vezes, por situações que acontecem, palavras mágoas, ofensas recebidas, né? Então, o nosso orgulho fica ferido. Julgamos mais, por quê? Nós julgamos mais do que somos, ao ponto de não suportarmos uma comparação em relação à nossa pessoa, ou a uma situação que possa nos rebaixar, e nos consideramos acima do outro, né? Ou as nossas ideias, nossos pensamentos, nossa maneira de agir é melhor do que o outro. Então eu me irrito porque eu acho que eu sou melhor do que o outro. E a gente acha isso em muitas situações, principalmente numa discussão, né? Num bate-boca ou uma conversa normal, a gente sempre às vezes quer ser melhor do que o outro. E quando isso não acontece, automaticamente nos irritamos. Então por isso que a irritação faz parte do nosso dia a dia constantemente. E aí nos ferimos, né? Quando as coisas não são como a gente gostaria que fosse. E o que acontece então, quando nós nos irritamos? Sua irritação já resolveu algum problema? Ou só serviu para lhe causar dor de cabeça, dor de barriga, mal-estar, uma disposição qualquer? Não é assim que a gente fica quando a gente está muito irritada, né? A gente fica mal, fica com dor de cabeça, não fica feliz. E aí devemos fazer o quê? Devemos procurar a origem, porque daí nós ficamos furiosos, ficamos com raiva, com o nosso orgulho ferido, nosso amor próprio ferido. E aí devemos procurar a origem desse sentimento.
Por que eu fiquei com orgulho ferido? Por que eu fiquei irritada? O que aconteceu? O que me levou a isso? Que sentimento que eu estou carregando dentro de mim que me faz sentir dessa forma? Porque o mundo está cheio de situações e pessoas, né, pessoas que nós dissemos que nos irritam, mas a gente faz a escolha de deixar isso mexer ou não conosco. Então, devemos sempre procurar a origem desses acessos de insanidade, eu chamo de insanidade, né? Passageira, porque é passageiro, que nos iguala aos brutos e nos faz perder a razão e o controle emocional. Procurar o porquê disso, por que eu estou assim, para tentar resolver a situação, né? E encontraremos quase sempre por base o orgulho ferido. Eu magoei, fico emburrado, fico irritado e me fecho, né? Que nem aquela figura lá que a pessoa, né, não quer saber, não quero saber. Então assim a gente fica nas situações que acontecem o tempo inteiro na nossa vida, mas a escolha de cada um de nós. Então quando nós ficamos com orgulho ferido, o que acontece? Ficamos com raiva. E a raiva, que sentimento que a raiva traz em nossa vida? Por que sentimos raiva? Por que acontece isso? Com todos nós. Tem a raiva aquela que te faz pensar sobre as coisas que tu fizeste e diz, não, eu quero melhorar. Isso é até uma raiva positiva. Porque acontece uma situação, alguma coisa que aconteceu, alguma ofensa recebida ou uma ofensa em relação ao próximo, que aconteceu, e aí faz com que você repense e diz, não, eu quero mudar, quero ser melhor. A gente fica com raiva da gente mesmo com o objetivo de se melhorar. Essa é uma raiva positiva. Mas aquelas que a gente carrega dentro de si, que nos traz a irritação, que a gente se sente às vezes rejeitadas em algumas situações, ou vem a frustração por alguma coisa que a gente quis, não aconteceu, não tem o controle da situação, que nós gostaríamos sempre de ter o controle da situação, né? E não acontece. Quando nos sentimos humilhados, por culpa, aquela questão da raiva, né? Sou culpada disso ou daquilo, aí fico também com raiva de mim mesma. E a própria tristeza também faz a gente ficar com raiva, porque a tristeza ela tem origem em alguma situação que aconteceu que faz com que a gente fique triste. E a gente fica com raiva do quê? Da situação, do que levou a isso, né? E aí a gente fica, né, realmente com orgulho ferido. Porque nós temos exatamente todos esses sentimentos aqui, todos nós temos. A questão é como eu lido com eles. Quanto mais eu conheço os sentimentos que eu tenho, que mexem com minhas emoções, melhor eu vou poder lidar com esses sentimentos. Porque ninguém gosta de carregar esses sentimentos dentro de si, né? E aquela frase que diz, eu sou calma, as pessoas é que me irritam. Não é assim? Eu sou uma pessoa super calma, mas quem me irrita são os outros. Uma frase bem comum, né? Bem constante, bem comum. Você costuma se irritar com facilidade? Faça essa pergunta para si. Sem uma reflexão mais detida, costumamos dizer que as pessoas, né? As pessoas, aqui, como diz aqui os outros são responsáveis pela nossa irritação. Afinal, eles sempre estão onde não deveriam e na hora errada nos provocando, né? Nós sempre somos provocados. Nós somos inocentes, o outro que é o culpado pela nossa irritação, não é assim que a gente pensa muitas vezes? E quando não são as pessoas, é uma situação que nos irrita e que nos tira do sério, né? Não tem aquela coisa, me tirou do sério, eu sou uma pessoa tão calma, tão tranquila, essa moça aqui dá uma tranquilidade, feliz e tão tranquila. Mas a culpa é do outro ou é minha? Como a nossa vida acontece em situações difíceis, nós é que escolhemos ficar irritados ou não irritados com a situação que está acontecendo ao nosso redor. Porque como a gente falou antes, a irritação ela resolve alguma coisa? Não. A irritação cega. A irritação não nos faz pensar, a irritação não dá a oportunidade de perdoar, a irritação não dá a oportunidade de refletir, de conciliar e de reconciliar. Então, quando nós estamos irritados, nós estamos fechados a uma situação de melhora em nossa vida. Precisamos nos acalmar sempre,
nos controlar diante das situações, diante das pessoas, o controle emocional, que sempre se fala, tem aquela história, contar até 10, orar e pedir calma. Lembra, orar e pedir calma por alguns segundos em uma situação. Porque às vezes a gente fala coisa depois que se arrepende, né? Daí a gente irrita o outro. E aí é uma irritação dos dois lados, né? Bem comum. Então, contar até 10, lembrar, né? Oração. E lembrar sempre que todos nós cometemos erros. Todos nós. Assim como o outro, a gente e vice-versa. O tempo inteiro. Olha essa frase aqui, que bacana. Meu filho faz tudo ao contrário só para me irritar. Essa é comum? Meu filho, meu marido, minha esposa, meu colega de trabalho, faz tudo só para me irritar. Sempre é a culpa do outro. Essa frase, né, ela é bem conhecida, porque ela contraria as nossas vontades. Por que o outro sempre está me irritando? Porque a minha vontade é contrária à vontade do outro. E aí eu não consigo respeitar essa situação, acabo me irritando e dizendo exatamente essa frase: o outro está me irritando. A própria impaciência, olha só, decorrente das situações fúteis no dia a dia, prende-se a importância que cada um dá à sua própria personalidade, diante da qual acredita que tudo deve ser curvar a sua própria vontade. Então, quando não é assim, não quero mais brincar. Não quero mais conversar contigo, porque não é como eu quero, você não me entende, não me aceita. E assim também a gente age em relação ao outro. E aí nós escolhemos ficar irritados. Esse Stephen Covey, ele escreveu um livro que chama-se Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro de sucesso de vendas. E é um livro que tem muitas frases positivas, frases que nos fazem refletir, e ele trabalha exatamente para a eficácia das pessoas, para elas serem mais felizes, para elas se desenvolverem. Diz o seguinte: entre o que acontece comigo e minha reação ao que acontece comigo, há um espaço. Nesse espaço está a minha capacidade em escolher minhas respostas e definir meu destino. Então, entre o que acontece comigo e eu dar uma resposta, tem um tempinho, que eu posso dar uma resposta imediatamente sem pensar, ou eu posso pensar, escolher as melhores respostas e definir meu futuro. Porque se eu sou agredida e devolvo uma agressão em seguida, eu já escolhi meu futuro. A agressão dos dois lados, briga na certa. Se eu recebo uma agressão, penso 2 vezes, não, se eu agredir igual, vou agir igual, vou ser igual ao outro, eu também estou definindo meu destino. Uma chance de não ter briga, uma chance de ter uma reconciliação e um acerto e um diálogo que possa fazer com que a gente tenha um destino mais feliz. Então lembre desse espaço entre o receber e retornar. Eu recebo e qual é o retorno que eu dou? É esse momento que a gente precisa pensar e refletir. O que eu estou escolhendo para a minha vida? Ficar magoado, ficar irritado com raiva, ou pensar um pouquinho e rever de que forma eu vou reagir àquela situação. Às vezes é não dar bola, né? Às vezes é não dar bola, porque, como a gente falou aqui antes, as nossas irritações, a maioria delas são por motivos fúteis, bobos. Se a gente analisar a nossa vida, a gente às vezes briga por bobagens que não nos levam a nada, né? Portanto, nós temos um tempinho para pensar sempre entre uma situação e outra, né? Para não sermos irritados e nem irritar o próximo. Né? Aqui do Chico Xavier, no livro Agenda Cristã, tem um texto belíssimo que diz o seguinte: não estrague seu dia. Não é assim que a gente começa ali, hoje meu dia é horrível. Mas aqui ele diz exatamente: meu dia hoje não vai ser horrível. Vou ter um dia ótimo. Vamos ver o que ele fala. Não estrague seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica a vida. Aliás, só piora a vida, né? A sua dor não impedirá que o sol brilhe sobre os bons
e os maus, porque nós convivemos com os bons e os maus. Aliás, queria dizer o seguinte: nós não convivemos com os bons e os maus. Nós somos em alguns momentos bons e em alguns momentos nós somos maus. Todos. De acordo com a situação que nós vivenciamos. Então eu não sou boa e o outro é mau. Nós somos os dois lados. Nós vivemos num planeta de imperfeições. Então cada um de nós está ainda crescendo, progredindo e aprendendo. Então em alguns momentos nós somos bons e outros nós somos maus. Infelizmente a gente não queria ser, mas somos. A sua tristeza não iluminará os caminhos. A tristeza é sombra, né? Então ela não traz luz em nossa caminhada. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Então, enquanto estamos chorando, não estamos fazendo nada para a nossa melhora. E não substitui o suor, a batalha de vencer, de seguir em frente, de superar a dor. Às vezes as lágrimas são necessárias, porque a gente precisa se colocar para fora. Mas em seguida precisamos novamente recuperar o bom humor e seguir em frente. Não estrague seu dia. Ainda mais uma partezinha aqui do mesmo texto. As suas reclamações jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Quem gosta de alguém que reclama o tempo inteiro? Ninguém, né? Então a gente tem que cuidar para não reclamar o tempo todo. Porque nós reclamamos se o dia está bom, reclamamos se o dia está ruim, se é sim, se é não. O tempo inteiro reclamamos. Ninguém gosta. E a gente às vezes não presta atenção nesse tipo de comportamento que nós temos. Não estrague seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo, sempre para o infinito bem de todos. E aqui nós vamos ter um exemplo de Paulo de Tarso, que fez sua transformação de um homem que praticava a perseguição. Enquanto ele foi imperador, ele perseguia os cristãos. E quando Paulo de Tarso teve uma experiência com Jesus, que ele ouviu Jesus que apareceu em forma de luz na frente dele, ele fez toda uma mudança de vida. Mas vocês acham que foi fácil isso para Paulo de Tarso? De um homem que praticava o mal constantemente para virar um homem e praticar o bem, é claro que ele teve uma transformação. E assim nós precisamos fazer a nossa transformação também. Nós não vamos deixar de um dia para outro de ser uma pessoa e ser outra. É uma reforma íntima constante. Todos os dias é a nossa transformação. É nos observarmos, nosso comportamento, nossas irritações, nossos sentimentos. O que a gente pratica? Com força de vontade. De que forma estou agindo comigo e com o próximo? Então, o apóstolo Paulo, ele sofreu muito também para domar suas más inclinações. Porque ele mudou, ele queria ser um outro homem. Ele não se transformou de um dia para outro. O que ele dizia? Olha só que frase interessante. Está em Romanos capítulo 7. Pois o que faço, não entendo. Porque o que quero, isso eu não pratico. Querer o bem, ele queria o bem, está em mim. Mas efetuar o bem, não está. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu pratico. Ou seja, ele queria praticar o bem, ele sabia que precisava praticar o bem, mas ele tinha dificuldade para praticar o bem. Então ele não queria praticar o mal, mas às vezes acontecia, pelo ímpeto do momento, pela situação que ele passava. Então ele teve suas dificuldades, e ele cita isso aqui no Evangelho. Pois o que faço não entendo, ou seja, ele não entende que ele praticava alguma coisa fora do que ele queria praticar, alguma grosseria, alguma situação difícil. Porque o que quero, isso eu não pratico. Então aquela história, a gente aprende, a gente estuda, a gente sabe que precisa agir de forma diferente, mas na prática que é difícil. É isso que ele está dizendo aqui. Então aqui vemos como é difícil de controlar nossas emoções. Quem colocou como meta de sua vida fazer toda essa mudança? Foi difícil, imagina nós, né? Então controlar nossas emoções muitas vezes
Sentimos raiva, vontade de revidar uma agressão, não é verdade? De não olhar mais na cara da pessoa. Nos magoamos com a injustiça, muitas vezes. A gente sempre se magoa muito com a injustiça, com a ingratidão, com a traição. Enfim, nossos sentimentos são iguais aos dos outros. Se eu muitas vezes não quero perdoar o outro porque ele me ofendeu e eu não perdoo, eu estou agindo igual. Lembramos sempre disso. Ah, mas ele não merece perdão, tá? Mas eu também não estou perdoando, então eu estou agindo igual. Daí os ensinamentos espíritas que a gente trabalha o tempo todo, que fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Agir no bem, ajudar o próximo. Então os ensinamentos espíritas fazem rever sempre os nossos sentimentos, prestar atenção. Não somos perfeitos, cometemos erros. Precisamos estar em constante construção interior, praticar a reforma íntima, adotar Jesus como nosso guia e modelo. Cada tropeço é um momento de repensar e tentar fazer o melhor da próxima vez. Eu não mudo meu passado, mas eu posso mudar meu presente e com isso mudar meu futuro. Enfim, é esforço, não é? É perseverança, é reconhecer o erro, é pedir perdão, é perdoar. É tentar ser hoje melhor do que fomos ontem e ser amanhã melhor do que estamos sendo hoje, para conosco mesmo e para com o próximo. Para Paulo de Tarso, sua única arma foi a força de vontade, a coragem e a fé. E leva isso para nós. Força de vontade, coragem e fé. Para seguir em frente e contornar os obstáculos. E aqui para finalizar, eu trouxe uma mensagem para vocês muito interessante, muito boa. Essa pessoa aqui, ela está exatamente de olhos fechados, né? Sentindo. O que será que ela está passando na cabeça dele? Fica essa reflexão para todos nós. Ele diz o seguinte: eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse. Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você fez. Eu aprendi, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, muitas vezes esquecemos o que ouvimos, esquecemos o que dizemos, mas o que aquilo mexeu nos nossos sentimentos, o que fica são os sentimentos. Quando ficamos irritados por uma ofensa recebida, muitas vezes, ao ouvir o relato de um dos lados sobre o porquê da mágoa, da irritação, o conteúdo da mensagem fica em segundo plano e perde espaço para a forma como nos sentimos. Às vezes nem lembramos mais do que ouvimos, mas fica dentro de nós o que sentimos. São os gestos, são as expressões, são olhares, é o tom de voz que fica às vezes, gritou comigo, o que ele falou? Não lembro, mas gritou comigo. São esses aspectos que ficam marcados dentro da gente. Deu um problema no computador aqui. Voltou, né? O que vai fazer o eco na mente das pessoas é a forma como você as fez sentir. Então é isso que a gente tem que se preocupar. E também não é sair falando o que quiser, mas eu posso às vezes falar uma coisa para alguém que cometeu um erro de várias formas. O que eu quero fazer ela sentir? Raiva de mim? Ou agradecer às vezes por uma coisa que foi dita? Uma situação difícil. Abandone a ansiedade em querer ter controle absoluto sobre tudo. Cuide do que sai da sua boca. Faça elogios. Gente, todos nós temos coisas boas e ruins. Às vezes nós praticamos alguma coisa ruim, mas com certeza temos coisas boas também. Então lembre de elogiar. Elogio, ele faz bem. Quem não gosta de elogio? Principalmente um elogio sincero. Aquele que tem a ver com a situação, que tem a ver com a pessoa. Aquele elogio que traz um sentimento de felicidade interior. É tão gostoso, mas então lembre do elogio. O elogio é contrário à irritação. O elogio por uma coisa que a pessoa fez, uma coisa que ela te ajudou, ou pelo que ela é, de como ela faz. Aquele elogio verdadeiro.
Veja o que o outro tem de bom ao invés de se irritar. Exerça o poder da aceitação. Assim você será mais feliz, pois não podemos mudar as pessoas. Essa é uma grande verdade. Para a gente fazer a nossa própria mudança, que nem Paulo de Tarso, né? No sentido de mudar, de ser uma pessoa melhor, já é difícil. Imagina nós termos a ousadia de querer mudar o outro. A gente não consegue fazer isso, porque é muito difícil. Porque, em primeiro lugar, é difícil se mudar. Imagina mudar o próximo. Né? Então, assim, se nós aceitarmos o outro como ele é e conseguirmos lidar com a situação sem nos irritarmos e sem irritar também, nós seremos muito mais felizes. E é isso que a gente busca. Felicidade. Todos os dias nós buscamos isso na nossa vida. Acordamos e queremos ser felizes. Não é como a gente quer, mas a gente tem que ter isso como meta. E aqui, para finalizar, então, mais uma mensagem para ficar dentro do nosso coração. Cultive o amor. Cultive o bom humor. Cultive a arte de ser paciente. Aprenda a controlar a impaciência e a irritação e verá a diferença na sua vida. Tudo se tornará mais leve, tranquilo. As pessoas se aproximarão e a saúde agradecerá. Na hora da irritação, recolhe-te ao silêncio por alguns minutos e entrega-te à oração, rogando o auxílio da providência divina. Mensagem de Chico Xavier.